Já estamos de volta com o seu estilo de vida, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre o sono. Nós estávamos conversando, inclusive, né, doutor, que algumas profissões já são propícias realmente para as pessoas terem um probleminha com sono, porque precisa acordar muito cedo, ou às vezes no meio da madrugada, então, enfim, é um pouco complicado de você manter uma rotina saudável, né? Isso é importante. Na Semana Mundial do Sono nós abordamos isso. Existem algumas profissionais, principalmente os profissionais que lidam com serviços essenciais, jornalista, profissional de saúde. Já estamos na lista, né, gente? Cada um tomando cuidado aí com o seu sono, porque não é fácil para ninguém. Então, realmente que necessitam, obviamente, a interrupção do sono noturno, que é o período maior de sono, você vai ter o surgimento chamado distúrbio do trabalhador em turnos. Então, você vai ter dificuldade, por exemplo, de concentração, aumento de risco de acidente no trabalho, insônia, comprometimento cognitivo, perda de memória, relacionado realmente à perda do sono, né, especificamente nesses profissionais aí. Mas aí, doutor, o que a gente faz? Existe uma solução ou não existe? Vocês estão condenados até o fim da carreira? Ou a gente ainda tem algum tipo de esperança? Olha, de cada indivíduo tem pessoas que se adaptam bem, você sabia? Tem pessoas que se adaptam bem. O mais importante é você perceber se esse é o seu caso. Se você é um trabalhador chamado trabalhador em turnos, aquela pessoa que trabalha à noite, e obviamente você consegue, no momento que você está de folga, você ter um sono também adequado, compensando aquelas horas que você ficou acordado, e você se adapta, ótimo. Mas existem pessoas que não se adaptam a isso. Então aí é complicado. O ideal seria se tornar maleável o horário, ou trocar de turnos, por exemplo. Então seria uma dessas opções. Nós temos mais uma pergunta do Arlen da Alvorada 1 e ele quer saber o seguinte: quem tem muito pesadelo é sinal de uma rotina estressante? O pesadelo é um tipo de distúrbio do sono, chamado parassonia. Parassonia do sono REM. Então, lembra, o sono ele é dividido em duas fases: um sono REM, que você sonha intensamente, e uma fase que você não sonha tanto, que é chamado sono não REM. Então, o pesadelo são sonhos vívidos, às vezes de conteúdos violentos, de conteúdos aterrorizantes. Às vezes, isso faz parte, né? Naturalmente, você sonha, eventualmente você pode ter durante o sono, obviamente, ter uma fase que tenha pesadelo ou não. Obviamente, ele está associado, sim, às vezes, ao teu ritmo de vida. Então, se você tem um pouco de ansiedade, naquela semana você está um pouco estressado, você, obviamente, pode ter uma intensificação desses pesadelos. Às vezes, você está usando determinado medicamento, por exemplo, você pode ter intensificação, sim, né, desses sonhos vívidos, né? Que conselho dar às pessoas que se deitam e dormem, mas acordam no meio da madrugada e não conseguem dormir novamente? Então, a pessoa, por exemplo, uma das dicas que a gente falou agora no início do programa, é chamada higiene do sono, e uma dessas medidas é aquela pessoa que tem essa dificuldade na manutenção do sono. Uma das dicas, por exemplo, é sair do ambiente onde ela está dormindo. Se você não consegue manter teu sono, você acordou no meio da noite, você está lá mais de meia hora, não consegue dormir, sai do ambiente que você dorme, vá para a sala, você pode escutar uma música. Isso é uma medida chamada higiene do sono, uma terapia comportamental. E quando você estiver sonolento de novo, você retorna para o ambiente, né, um ambiente no seu quarto, no caso. Por quê? Por que acontece isso? Porque muitas vezes a pessoa fica na cama esperando que o sono venha e isso gera mais ansiedade. Então ela vai ter mais dificuldade de dormir. Ela olha para o relógio, ela não consegue dormir, ela vai ficar pensando que ela tem que acordar daqui a algumas horas e isso gera uma ansiedade. Então uma das táticas é sair do ambiente, ir para um outro ambiente, escutar uma música e retornar novamente, quando estiver sonolenta, para o seu quarto. Uma das dicas. A gente até costuma ver nas redes sociais, às vezes, as pessoas
compartilhando, né, durante a noite mesmo, agora começou aquele período em que a gente vai contar quantas horas nós temos para dormir. Então, quer dizer, antes de a gente dormir, a gente faz aquele cálculo na cabeça. Se eu dormir agora, são 10 horas, eu acordo 5, então de 10 até 5, quantas horas eu vou dormir e tudo mais, e por causa desse desespero mesmo, né? Você sabe que no outro dia vai estar cansado, não vai render o suficiente, e aí por isso a gente fica desesperado mesmo ao ir para a cama. E isso já pode atrapalhar. Isso atrapalha, com certeza. Isso gera uma ansiedade antecipatória. Você já começa a ter dificuldade pensando no horário que você tem que dormir necessariamente. Assim, hoje, o indivíduo adulto, o ideal mesmo é dormir em torno de 7 horas. Né? Indivíduo adulto. Por quê? O adolescente, a criança dorme, com certeza, necessita dormir muito mais do que isso, mas o indivíduo adulto em torno de 7 horas. Então, as pesquisas demonstraram que se você dorme menos de 7 horas, você vai ter um comprometimento em várias esferas. Na função cardiovascular, você pode aumentar o risco de hipertensão, você pode aumentar o risco, por exemplo, da síndrome metabólica, que é a obesidade, a dislipidemia. Se você dormir menos de 7 horas, aumentar o risco, inclusive, de infecções. Tá? Então, no indivíduo adulto, dormir menos de 7 horas, você pode ter um prejuízo em alguma dessas áreas. Então, mas você deve se preocupar de forma demasiada com isso? Eu acho que você tem que ter o quê? Manter aquela higiene do sono, são aqueles hábitos adequados, fazer atividade física é importante. Então, o ortopedista, o nosso colega, vai falar sobre isso. Então, atividade física é importante de forma regular, em determinados horários, diga-se de passagem, por exemplo. Hábitos saudáveis, evitar o uso de bebidas energéticas, hoje, de uso excessivo de medicamentos que contêm determinados energéticos, ou até o uso excessivo aqui do Guaraná em pó, que aqui na região nós utilizamos muito, contém cafeína. A cafeína realmente é um estimulante para o cérebro, então isso pode com certeza atrapalhar. Meu marido, às vezes, à noite, acorda sem ar, dizendo que está sufocado. Ele usa o remédio Neossoro, isso, para desobstruir as narinas. Ele, por vezes, tem insônia e pode ter apneia do sono. Suzana, acredito que ela queira saber se ele pode ter apneia do sono. Não tenho certeza se é uma pergunta ou se é uma afirmação. O indivíduo masculino, depois dos 30 a 40 anos, tem um risco aumentado da síndrome da apneia do sono. Eu não sei o peso dele, mas um dos sintomas é essa interrupção da passagem de ar. Né? O uso de medicamentos descongestionantes é ruim, porque algum desses descongestionantes, às vezes, tem medicamentos que aumentam a pressão. Então, seria o ideal que ele passasse com um médico, um otorrino, né, um otorrinolaringologista, fizesse uma avaliação dessa via aérea, né, e sugerisse, talvez, para esse médico, a realização de um exame de polissonografia noturna, que é o exame em que ele irá dormir numa clínica e nessa noite iríamos avaliar o sono dele. Sérgio Assis, ele diz assim: há 11 meses tenho 41 anos, tenho algumas situações, acredito, em relação ao sono, porque ultimamente não tenho dormido direito. Normalmente acordo sempre cansado, mesmo quando durmo uma quantidade razoável de horas. Gostaria de esclarecer duas coisas. Qual é o tempo ideal de sono e se dormir demais faz mal? Às vezes durmo poucas horas e me sinto bem. Isso é normal? Olha, a gente comentou isso há algumas horas atrás. Um indivíduo adulto em torno de 7 horas seria o ideal. Tá? Agora, existem algumas pessoas, chamadas dormidores longos, que necessitam um pouco mais do que isso. Tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que dormem 8 horas e se sente cansada. Tem pessoas que dormem 5 horas e se sente disposta. Isso varia, obviamente, de indivíduo para indivíduo. Mas esse sintoma que ele falou, por exemplo, de sono não reparador, é uma queixa que deve ser avaliada. Então, tem que ser avaliada de cada caso, né, individualmente. Oi, meu nome é Henrique. Queria saber se o sono é fundamental para o desenvolvimento dos músculos para quem pratica academia. Olha, o sono é uma grande incógnita. Por que dormimos? É uma grande incógnita. Por que dormimos? Então, um dos motivos talvez seja a restauração energética, né, nas nossas atividades. Uma outra função atual, que foi recentemente conhecida, é que o sono ele serve, por exemplo, para você eliminar certas substâncias tóxicas para o sistema nervoso. Né? Então,
provavelmente o sono também colaboraria, sim, realmente talvez para, né, ajudando, por exemplo, na performance, obviamente, né, em relação à atividade física, assim. O Arlen quer saber o que é espasmo hipníco. Espasmo hípnico. Espasmo hípnico ou mioclonia hípnica é um movimento que muitas vezes pode estar presente no início do sono. Então, é comum, por exemplo, você estar iniciando o sono, você tem um abalo rápido, como se fosse um susto, normalmente dos membros inferiores, às vezes das mãos, como se fosse um chute, né? Isso ocorre eventualmente no início do sono e é perfeitamente normal. Quando a gente tem aquela sensação famosa de que vai cair da cama, seria mais ou menos isso? Mais ou menos. E geralmente essas mioclonias... Olha, gente, existe um motivo para isso? Geralmente essas mioclonias hípnicas geralmente já está associada como se fosse você despencar de algo, cair de uma altura, né? Isso é comum, tá? Não precisa se preocupar. Para pessoas que dormem pela tarde, tiram um cochilo de 2 horas e de noite dormem por volta de meia-noite e precisam acordar umas 5 da manhã, por exemplo. Isso pode trazer malefícios para a saúde? É o Emerson de São José. Em determinadas pessoas, as pessoas que têm insônia, são aquelas pessoas que têm dificuldade no início do sono, ou na manutenção, ou despertam precocemente, se você dormir demasiadamente, às vezes mais de 1 hora, em outros horários, isso pode realmente comprometer um pouquinho. Mas nas outras pessoas, o sono, a siesta, ou seja, o sono depois do almoço, como eu falei no início do programa, é perfeitamente normal. Noites sem dormir encolhem o cérebro? Olha, é interessante, né, que tem algumas perguntas, né, e parece que tem algum fundamento. Então, existem algumas pesquisas recentes que eu tinha falado, que parece que o sono tem uma função chamada glia linfática, uma função de extrair determinadas substâncias tóxicas que se acumulariam durante o dia. Então, tem algumas pesquisas recentes mostrando que em modelos animais, mostrando que aquele animal que é privado do sono, você tem aumento do depósito de algumas proteínas. Uma delas é a beta-amiloide, que é a proteína associada à formação da doença de Alzheimer. Então, talvez algumas crenças, assim, teoricamente, talvez no futuro tenha algum fundamento nesse sentido, sim. Doutor, e quando a gente já está habituado a dormir um período à noite e acordar muito cedo pela manhã e tudo mais, aí vai trabalhar, que eu acredito que seja a rotina da maioria das pessoas, né? Sim. Vai trabalhar e aí continua as atividades durante o dia e depois dorme de novo, enfim, a gente tem essa rotina incansável. E quando chega no fim de semana que você não precisa acordar tarde, você não consegue dormir até mais tarde, você acorda no mesmo horário de todos os dias. Por que isso acontece? Nós temos um ritmo circadiano, tá? Cada pessoa tem o seu ritmo circadiano próprio, que vai determinar o período que você fica alerta e o período que você adormece. Então, se você tem um ritmo ao longo da semana, obviamente você vai ter dificuldade, eventualmente, de prolongar um pouquinho o seu sono durante o final de semana. Isso é normal. Isso é normal. Tá? Ainda não precisa se preocupar. Não precisa. Mas, obviamente, cada caso é um caso. Tá? Tem pessoas que, por exemplo, têm distúrbios exatamente do ritmo circadiano. É um outro caso em questão. Mas esse ritmo circadiano nosso é fundamental para você manter o período, né, o período de consolidação do teu alerta e o período de consolidação maior do teu sono. Só para a gente encerrar, conforme a idade vai passando, a nossa saúde do sono vai mudando também? Vai. Isso infelizmente, o sono, o período de sono vai diminuindo com o passar do tempo, né? Então, o tempo total de sono, a partir dos 30 a 40 anos, vai sendo reduzido, né? O tempo total de sono profundo vai sendo reduzido, o tempo total de sono REM, que você sonha, vai sendo reduzido. Então, quando você é mais jovem, você, por exemplo, às vezes acorda no meio da madrugada e você consegue dormir. Isso já aconteceu comigo, com as pessoas. E quando atinge uma certa idade, você já tem dificuldade, né, em realmente manter o seu sono quando você é despertado no meio da noite. Isso acontece, né? Muito obrigada pela sua participação, doutor. Chegou mais uma pergunta para a gente, do Arlen. Como saber se a pessoa é diurna ou noturna? Ou seja, se trabalha melhor de manhã ou à noite? Então, isso todo mundo vai perceber. Por exemplo, aquela pessoa que é vespertina, por exemplo, que tem um alerta
né, cognitivo no período da tarde, obviamente, quando ela estudar de manhã, ela vai ter extrema dificuldade, por exemplo, né, de realizar as tarefas, a performance no trabalho. E o contrário também. Então por isso que em determinados países você pode ter uma maleabilidade do horário que as crianças de hoje em dia entram na escola. Isso no Brasil não tem. Por exemplo, em determinadas cidades americanas, a criança, por exemplo, pode entrar na escola às vezes às 9 horas. Né? Então, por quê? Porque o adolescente, a criança necessita de um tempo maior de dormir, de sono, inclusive para maturação, o desenvolvimento cerebral. Então, no Brasil ainda existe um excesso de rigor em relação a isso. Então, isso nos causa alguma certa preocupação. Muito obrigada pela sua participação, por ter tirado todas as nossas dúvidas. Agora a gente vai começar a dormir mais descansado e em paz. Talvez alguns mitos tenham sido esclarecidos também. Eu deixo a oportunidade para você deixar uma dica para as pessoas que estão em casa, que querem dormir bem e que não sabem como começar esse processo. Obrigado pelo espaço. Acho que o que a gente conversou aqui foi importante para esclarecer essas dúvidas. Faça atividade física, se alimente bem, de forma saudável, evite alimentos pesados até 4 horas antes de dormir, certo? Evite o uso de medicamentos e substâncias energizantes, como o café, o Coca-Cola, o Guaraná, por exemplo, próximo ao horário do sono, certo? E procure, se caso você tenha algum distúrbio que a gente conversou aqui, procure um médico especialista em medicina do sono para poder lhe ajudar um pouco. Muito obrigada. Para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas você pode continuar mandando a sua participação para o número 92, Código de Manaus, 98111 4512.